Nunca mais teremos um Estado católico. A culpa é minha, é sua, é nossa. E temos que aceitar essa realidade. Hoje está nublado. Estava previsto chuva para hoje, como eu disse em alguns vídeos anteriores. E bem, vamos gravar isso logo antes que chova. Bem-vindos a mais um vídeo. Há um ditado que diz que todo governante é um reflexo do que é o seu povo. Isso se reflete em qualquer país do mundo, tá? E isso nos leva a refletir sobre a possibilidade de termos futuramente uma nação católica, se a restauração da cristandade é realmente possível. Eu sei que eu tratei em passant sobre isso, mas eu gostaria de aprofundar mais esse ponto. Vejam com seus próprios olhos como estão os países como o Brasil, como estão a Bolívia, a Colômbia, a Venezuela, o México, os Estados Unidos, que terão as eleições presidenciais esse ano. Os americanos terão que escolher entre Donald Trump e a Kamala Harris. É um nível muito baixo, muito baixo, perto do que os Estados Unidos teve antes. Não estou aqui dizendo que os Estados Unidos já teve algum presidente bom, tá? Estados Unidos é uma das grandes fontes de desgraças que a humanidade já teve. O que eu quero mostrar aqui é que pelo menos os presidentes americanos, eles tinham uma razoável formação cultural. Eram pessoas que eram realmente tinham certa erudição, eram grandes oradores, a grande maioria deles. Principalmente no começo, né? O Thomas Jefferson, que não era lá flor que se cheire, era um polímata, um grande polímata. Dizem que talvez o seu QI era algo próximo de 200. Hoje em dia temos um senil na presidência americana, que é o Joe Biden. E o sucessor dele será ou Trump ou Kamala Harris. Então, agora por que os Estados Unidos terão de escolher, o povo americano terá de escolher entre essas duas figuras? Basta olhar o americano médio. Mas mais importante que ver o americano médio é ver o brasileiro médio. E creio que o Brasil segundo as estatísticas do YouTube aqui, o Brasil é de onde vem 90% do meu público. Essa decadência toda é um reflexo da própria decadência moral do seu povo. É basicamente isso.
Por que a corrupção no Brasil, a corrupção política, é algo tão enraizado? Por quê? Já pararam pra pensar nisso? As pessoas têm que olhar para ver como é realmente o brasileiro médio. Para isso vocês têm que conversar com as pessoas, ver como é que são as atividades dela nas redes sociais, perguntar como é que é a vida delas, ouvir a conversa delas por aí e coisa e tal. Eu já vi muitos vídeos de pessoas que fazem perguntas aleatórias para qualquer um na rua aí. As pessoas são incapazes de sequer formular um argumento. Elas são incapazes de entender perguntas simples. Elas respondem a certas perguntas com verdadeiras atrocidades. Às vezes pessoas formando em tal profissão são incapazes de responder perguntas relativas à profissão a qual estão se formando. Isso fora a questão moral, que também decorre do próprio gosto artístico. Hoje em dia é normal filmes e certas produções romantizar aquilo que é imoral ou então moralmente ambíguo. Como eu já comentei com respeito, por exemplo, ao filme Oppenheimer e ao filme Barbie. E poderia citar outros, tá? São filmes americanos, mas que vão ser assistidos inevitavelmente pelos brasileiros. E os filmes brasileiros são piores ainda, tá? O filme brasileiro, o mercado cinematográfico brasileiro é um dos mais imorais. A música brasileira nem se fala. Não que o dos Estados Unidos já não sejam satânicas. As músicas lá são satânicas. Eu não tô falando de black metal, tô falando de pop mesmo. Tô falando dos ritmos que fazem sucesso lá. Hoje em dia, se encontrar um brasileiro que pelo menos prefira ouvir heavy metal ao funk, já é um grande ganho, tá? Ao menos de cultura. Porque o que o povo ouve é muito, muito, muito pior do que isso. Qual é o canal de música, o maior canal de música brasileiro? Quiçá mundial. Música entre aspas, muitas aspas mesmo, tá? É o Condzilla, que é um canal de funk. E funk não é música em nenhum sentido da palavra, tá? Nenhum. O rock e o metal, pelo menos, são músicas segundo o Quid. O funk não é música em nenhum sentido. Nenhum sentido, tá? Isso fora outros ritmos que preconizam a imoralidade, que exaltam aquilo que é imoral, aquilo que ofende aos costumes, aquilo que ofende até mesmo a religião, etc. E ofendendo deliberadamente. E quando não é isso, são as más músicas sentimentaloides, tá? Que ainda que talvez tenha uma intenção boa, não consegue ser artisticamente boa, tá? Como são aquelas canções que se ouve na renovação carismática, nas seitas neopentecostais, etc. É isso, amigos. Agora, e fora também que o brasileiro médio, ele é viciado em opinar o que não sabe
A boa parte é viciada em pornografia. Tem aqueles que consomem narcóticos, para ser eufêmico. Aí surpreende-se que em 2022 o Molusco seja eleito para governar um país desses. Bem, eu não vou entrar aqui no mérito se houve fraude ou não, tá? É possível, no entanto, não nos deve surpreender, porque se teve duas pessoas desse nível entre o Lula e Bolsonaro no segundo turno, tá? E com todos os outros candidatos também sendo ineptos, desqualificados, tá? E os menos ruinzinhos em termos de formação intelectual são os que tinham as piores ideias. Basta ver gente do tipo o Ciro Gomes e o Rui Costa Pimenta. Então, não se surpreenda que tais pessoas estejam ali no segundo turno. Não estou falando porque o brasileiro escolheu mal, tá? Porque, de fato, naquela corrida presidencial, eu não nego que o Bolsonaro, segundo o meu ponto de vista, naquela hora, seja o mal menor. O problema, tá, onde eu quero chegar, é como não tinha um único político que prestasse naquela corrida presidencial, em nenhum cargo. Tá? Nem entre os senadores, nem entre os deputados. Talvez tenha um nome ou outro aí bem intencionado, tá? Mas tô falando no geral. No quadro geral. A gente só vê políticos ou ineptos, ou bandidos, ou malucos. Agora, esse cenário se restringe ao brasileiro? Não, é no mundo inteiro. É no mundo inteiro que isso acontece. O problema é que temos que fazer a seguinte equação. Num povo onde a imoralidade, ou pelo menos a ambiguidade moral, impera, não é possível que surja políticos verdadeiramente católicos e verdadeiramente bem formados. Se tivéssemos um povo realmente católico, de ambulância ali, deve ter acontecido alguma coisa muito má em algum lugar. Deus tem misericórdia. Deus ajuda a pessoa que ou está sendo socorrida ou será socorrida. Onde eu estava mesmo? Assim, não surpreendam, meus amigos, que surjam pessoas más na política, ou ineptas ou mal intencionadas, porque o brasileiro médio é, em geral, um dos dois, tá? Eu falei apenas da corrupção moral privada, mas tem a corrupção moral com respeito ao outrem também, tá? Tem muita gente que gosta de levar vantagem, tem muita gente que trai a mulher, tem muita gente que não consegue honrar um compromisso mínimo. As pessoas se atrasam para seus compromissos e acham normal. As pessoas dão furo e acham normal. As pessoas passam a perna nos outros e acham normal. Como vocês querem que daí surja alguém que preste? Algum político bom, honesto, sincero e bem formado. Se chega alguém muito mal na presidência, é porque o povo merece. É um reflexo. Aquilo que o povo vai escolher vai refletir aquilo que ele é, inevitavelmente.
Entenderam? Porque se o povo em geral já é assim, quem é que vai assumir cargos políticos? É muito improvável, tá? Que vai surgir alguém de bem ali no meio, disposto a disputar um cargo político. Então, qual é a lição que a gente tira disso? Se vocês realmente querem restaurar a cristandade, tá? Se vocês querem, que eu acho impossível, mas se vocês querem que chegue a algo próximo de uma sociedade civil onde Cristo reine, em que Cristo use um governante como um instrumento de governo, em que ele legislará mediante a ele, a esse governante, tem que começar, a coisa tem que começar com o próprio povo se convertendo. Foi assim que tivemos alguns chefes de estados bons e católicos, como Gabriel Garcia Moreno. O Equador era uma nação profundamente católica. No entanto, isso não impediu que forças do mal, mais tarde, matassem o presidente, assim como na Áustria. E nada impediu que forças malignas dissolvessem o Império Austro-Húngaro. Tudo porque a política ela já estava infiltrada de pessoas más ali dentro, tá? Especialmente os bodes frequentadores de lojas. Mas é isso que eu tenho para tratar hoje. Os maus governantes são, sim, um reflexo do que é o povo. Isso é inequívoco. E temos que meditar sobre se estamos cooperando com isso. Se eu, por exemplo, resolvesse ficar publicando fofocas, se eu ficasse atacando os outros mediante o meu canal, se eu difundisse erros doutrinários, se eu difundisse más ideias e encorajando as pessoas a praticarem crimes ou incentivar a maledicência que seja, isso não vai ter apenas um reflexo próximo. Eu não estaria cooperando apenas com a maldade de quem me seguir. Eu estarei cooperando com a própria política má. Quantos mal políticos não surgem por conta disso? Nosso Senhor Jesus Cristo ele ensina. Quem for fiel nas pequenas coisas também será fiel nas grandes. Como é que um político vai ser moralmente fiel se ele não for fiel no básico, nas pequenas coisas? Entendeu? Como é que você espera que um político pode fazer algum bem à nação se ele sequer consegue corrigir a própria vida dele? Se ele for incapaz de uma atitude moralmente, minimamente aceitável no âmbito moral na sua vida, como você espera isso?
A única forma de surgir uma verdadeira cristandade, onde Cristo reina, é mediante conversão do seu povo, como eu já disse. No entanto, eu tenho algo a dizer. Humanamente falando, isso hoje é impossível. É impossível. E a solução não virá de cima para baixo. Se vocês colocarem um Garcia Moreno na presidência agora no Brasil, ele não vai conseguir fazer nada. Nada. Tá? Nada. Zero. Zero. Por quê? Porque, primeiro, que o seu governo será considerado inconstitucional. Tá? Depois, porque ele não vai conseguir aprovar nada por nenhuma proposta decente, porque nenhuma proposta decente vai chegar até ele. E terceiro, ele vai durar muito pouco. E, na verdade, nem sequer seria eleito, né? Eu estou usando um cenário hipotético aqui. Entendeu? Porque tô imaginando ele sendo colocado magicamente na presidência. Porque ele sequer será eleito. A possibilidade é zero. É simplesmente zero. Tudo, entenderam? Não tem como. Ele provavelmente, se ele se candidatasse, ele ficaria entre os últimos colocados, se não o último. E alguém pode até me objetar. Tá, mas por que o Milei foi eleito na Argentina? É simples, o Milei... Primeiro porque o Milei não é católico, de fato, né? Ele não é católico. Ele parece ser frequentador de sinagoga. No entanto, ele só conseguiu ser eleito não é porque o povo estava interessado nas suas propostas econômicas, na sua agenda econômica. Isso daí o povão não tá nem aí, tá? Isso vale para o brasileiro, isso vale para o argentino. É que o povo simplesmente tá cansado do peronismo ali na Argentina e acabou. Entendeu? Tipo, se a gente tá tentando poder, vamos votar em alguém diferente. E fizeram assim. Foi assim que Bolsonaro foi eleito. O povo já estava cansado do PT. É do tipo, já tem o Lula, já tem a Dilma. Agora vamos ter que tancar o Haddad? Não. Vamos votar no Bolsonaro e eleger o Bolsonaro. Aí tá. Aí passou 4 anos, uma parte do povo sentiu saudade do Lula de novo e elegeram ele. Pode ter havido fraude? Pode, mas eu não entro nessa discussão. Como eu disse, eu acho muito possível sim o Lula ter sido eleito. Porque, gente, estamos falando de brasileiro médio. Como eu disse, olha ao redor. Enfim. Eu vou entrar agora no supermercado. Fique com Deus e até o próximo vídeo.